Boa noite, boa noite, boa noite. Como estão? Sejam bem-vindos. Professor Eliara, boa noite, seja bem-vinda. Giovana Souza, boa noite. Renilton Damasceno, Júlia Cristina, Michele Borges, Cleane, Maurício, Alênio Paiva, Yane Oliveira, Matheus Matos, Erlane, Maria Silva, Fernanda, Érica Vanessa, JP Andrade. Boa noite, meninos. Sejam sempre muito bem-vindos. Luiz Maria, boa noite. Tem gente que já está mandando aqui para participar. Eliette Belfort, acho que foi sem querer, não? Boa noite, Hilda Gomes. Mas professor... O Emerson, professor, hoje é dia dia de quê? Hoje à noite é dia de quê? Não venha você, concurseiro, me dizer que é Big Brother. Você, hoje é dia, como qualquer dia, é dia de estudar. Oi, Yucatán, show de bola, Yucatán. Abraço aí pra ti, pra todos aí da Câmara Municipal de Gurupi. Cleidmar Belém, de Almas. Oi, Cleidmar. Mike Cantuário, boa noite. Laís Mouras, boa noite. Concurseiros de plantão. Vânia, boa noite. Vitor Marques, meu amiguinho, há quanto tempo? Por muito tempo me socorreu, hein, Vitor? Mesmo que de forma remota. Como é que estão as coisas? Oh, Cidade Ocidental, Wesley está sempre por aqui. Show de bola, Wesley. Morei, fiz faculdade aí em Brasília, sou tocantinense do Pé Rachado, mas me formei na UNB, morei no alojamento da UNB, tive amigos aí da Cidade Ocidental e já estive aí também. No entorno do DF, Jaqueline, Bárbara, boa noite. Meninos, vamos comentar alguns assuntos de hoje. João Filho, Wesley Souza, disponha Wesley, grande abraço, viu? Fico muito feliz que vocês estejam curtindo, que estejam gostando das lives, é muito, mas muito bom mesmo estar aqui com vocês, para vocês, por vocês. Parece brincadeira, mas assim, falando sério, para todo professor, para todo e qualquer professor que gosta do que faz, é bom demais, é gratificante demais ver a vontade de aprender, ver a vontade de estudar, ver o crescimento, fortalecimento e, é claro, principalmente a aprovação de vocês nos concursos públicos. Estive numa escola Jacinto Bispo, em Porto Nacional, município de Porto Nacional, em Luzimangues, e o que eu encontrei de ex-alunas minhas concursadas lá do último concurso de Porto Nacional, rapaz, é gratificante demais, pode acreditar. Alcobaça, Bahia, rapaz, show de bola. Alcobaça é tudo de lindo, viu? Está no paraíso, Augusto. Erivan, boa noite. Meninos, vamos falar aqui, Iago Brauna. Falei contigo, Iago Brauna, daquele dia, não sei se você me retornou. A Thalia Fernandes, que na realidade não é a Thalia, é o Ítalo, né? O esposo dela aí de BH. Show, Ítalo. Érica Vanessa, professor, manda um alôzinho pro meu filho de 6 anos, Arthur Cardoso. Ei, Arthur! Show de bola, Arthur. Seja bem-vindo para a aula. Tenho uma filhinha também de 3 anos, só não vou mostrar ela aqui para ti, porque depois se apaixona e eu sou ciumento, hein? Meninos, vamos fazer o seguinte. Vamos falar hoje sobre iniciar a nossa live de hoje falando de um assunto de Tocantins que é abordado nas provas, que retrata um pouco um acontecimento que ocorreu aqui entre a década de 60, Salatiel, boa noite, década de 60 e década de 70, meados da década de 70, tá? Da segunda metade da década de 60, mais para o final da década de 60, até metade da década de 70. O que aconteceu de importante na história do Tocantins nesse período? Mais precisamente, vou pegar uma imagem aqui, mas se eu pegar a imagem, vai ficar evidente, porque na imagem está dizendo o que é. Mas de qualquer forma, vamos lá. Dá uma olhadinha nisso aqui. Está vendo aí a região? Professor, você quer dizer que região do Rio Araguaia, quando se fala dessa região, vou fechar aqui um pouquinho. Opa! Quando se fala dessa região Tocantins,
da guerrilha do Araguaia, se fala... Qual partido político? Me lembra aí, por favor. Qual partido político? Ó, Rafael Araújo de Miracema. Show, Rafael. De Oliveira 552, Buriti do Tocantins. Ô, Marcelo, show de bola, viu? Meu parceiro, Marcelão. Meninos, quando se fala em relação... Vou passar aqui um pouquinho os comentários. Hoje tem sorteio, o Cleiton aí querendo. Hoje tem sorteio. A Naete, estive aí na escola, Naete, achei que ia te encontrar por lá. PCdoB. Quando se fala de guerrilha do Araguaia, se fala do PCdoB. Professor, o que tem assim a ver PCdoB, guerrilha do Araguaia? Que relação nós temos? Só ajeitar aqui Opa, um momentinho, estou tentando organizar aqui para ficar melhor para mim. Posição para a nossa live. Opa, aí acho que assim ficou legal. Meninos, quando se fala do PCdoB, que se fala da região da guerrilha do Araguaia, no Tocantins, boa noite, Deusiane. Raiana Ramalho, boa noite. Se fala de uma região onde ocorreu a tentativa de um movimento guerrilheiro envolvendo principalmente o norte goiano e o sul do Pará, tá? O professor tem envolvimento também com o estado do Maranhão? Tem, em menor intensidade, principalmente para as provas, mas também tem. A região do Bico do Papagaio, a região ali envolvendo um pouco do Vale do Araguaia, por isso denominada guerrilha do Araguaia, onde esse movimento guerrilheiro queria montar ali um movimento contrário às forças do governo federal, certo? Baseando-se nos princípios da Revolução Cubana, baseando-se nos princípios de uma guerrilha comunista, chinesa, quer dizer, esses princípios do socialismo ou da Revolução Chinesa, esses princípios da Revolução Cubana, de implantar o socialismo ou o comunismo em território brasileiro, foi o que desencadeou esse movimento guerrilheiro na guerrilha do Araguaia. Quando se fala de guerrilha no Araguaia, se fala na região do Vale do Rio Araguaia, próximo ao Bico do Papagaio. Quando se fala em guerrilha do Araguaia, se fala de um município em especial. É um município que é citado nas provas em solo tocantinense. Que município é esse? Implantação do comunismo, reforma agrária, ideologia maoísta, show de bola. Que deixa eu desativar aqui, Yane. Você tem razão. Deixa eu desativar um pouquinho os comentários, tá? Opa, um momentinho. Pronto. Município de Xambioá, tá? Falei no Tocantins, falei de guerrilha do Araguaia, falei no município de Xambioá. Professor, foi apenas Xambioá? Não, gente, não foi apenas Xambioá. Mas se você pega em solo tocantinense, você tem principalmente o foco na região de Xambioá. Xambioá, no estado do Pará, São Geraldo, que fica do outro lado do rio, né? Você atravessa... eu ia falando, atravessa a ponte. Você vai para o estado do Pará, município de São Geraldo, você tem também a presença do movimento comunista que ali se encontrou, no município de Marabá. Então toda aquela região ali rural, que envolve principalmente Xambioá, São Geraldo e Marabá, foi onde se intensificou a guerrilha do Araguaia nessa região no período entre o fim da década de 60 e 1975. Professor, a data exata, não costuma se falar em data exata, mas estima-se a segunda metade da década de 60, principalmente após 1966, tá? Até 1975. Foi quase uma década de movimento guerrilheiro, de 80 aproximadamente guerrilheiros que se encontravam ali, principalmente ex-universitários que lá estavam tentando promover esse movimento comunista. Professor, só por curiosidade, qual é a diferença entre comunismo e socialismo? A título de conhecimento mesmo. Gente... eu pergunto a vocês agora, por favor, me diga o nome, eu pergunto e está desativado, mas tudo bem, você vai pensar aí na resposta. Eu quero saber o nome de um país comunista. Eu vou ativar e vou dar uma boneca Reichoko para quem responder primeiro, tá? Corretamente, é claro. Quem responder primeiro o nome de um país comunista? Diz aí para mim. Tô aguardando aqui, hein? Cuba, Alan Cardoso diz. China, Renilton diz. Cuba, Douglas diz. Pronto. Vou desativar agora os comentários, tá? Já vi Rússia, Giana, Venezuela, Leandro.
Até vulva apareceu aí. Então deixa eu dizer uma coisinha para vocês, ninguém acertou. Professor, como assim ninguém acertou? Exatamente, ninguém acertou. Cuba não é comunista. Não, Cuba não é comunista, nunca foi comunista. Professor, e Venezuela? Também não. Professor, e no caso a China? Também não. Coreia do Norte? Também não. Ué, professor, como assim? Então tudo que eu entendi, que eu aprendi está errado? Gente, deixa eu explicar a diferença singela de comunismo para socialismo. Todos esses países aí que vocês mencionaram chegaram, ou estes países chegaram a ser socialistas. Você sabe qual é a diferença de um país socialista para um país comunista? Olha só, no mundo nós tínhamos países capitalistas, tá? Anterior à Revolução Russa, porque a Revolução Russa, na Rússia mesmo, na época não era nem a União Soviética, em 1917, a União Soviética surgiu poucos anos depois, já no início da década de 20, a Revolução Russa ocorreu onde os bolcheviques tomaram o poder dos mencheviques. Os mencheviques era a elite que controlava ali o poder na antiga Rússia, quer dizer, na Rússia. E os bolcheviques eram o partido do povo, conseguiu tomar o poder. Conseguiu tomar o poder, o proletariado, o que eles fizeram? Implantaram um sistema de governo denominado socialismo, certo? Professor, então o início do socialismo se deu na Rússia, se deu a partir da Revolução Russa em 1917, exatamente. Mas naquele momento foi socialismo ou foi comunismo? Socialismo. Sabe o que é socialismo? É a transição. O país era capitalista, imagine que aqui esteja o capitalismo e aqui do outro lado está o comunismo, tá? Capitalismo, comunismo. Para você sair do modelo capitalista e você chegar ao modelo comunista, você atravessa por uma transição. E essa transição se chama socialismo. Exato. Essa transição é o socialismo. Quando se fala de comunismo, nenhum país chegou ao estágio de ser comunista. Nenhum país chegou a esse estágio. Almejou-se esse estágio, no caso da China, da Coreia do Norte, da antiga União Soviética, de Cuba, almejou-se chegar ao estágio do comunismo, certo? Só que o comunismo mesmo pleno, ele nunca chegou a ser alcançado como sistema de governo por nenhum país. Os países foram socialistas, visando chegar no comunismo, mas não alcançaram essa etapa de desenvolvimento. Tudo bem aí? Ok? Professor, você quer dizer então que esses países, quando a gente fala China comunista, é equivocado. A China foi socialista, mas é comum, é equivocado, porém é comum falar-se de países socialistas como se fossem comunistas, ok? É como se fosse o comunismo, é o estágio de evolução máxima almejada por parte dos países que sonharam, atravessando o socialismo, sonharam chegar lá, mas nenhum chegou a essa etapa de evolução, nenhum chegou. Onde existe hierarquia, onde existe distinção social, classes sociais, que aconteceu na China, aconteceu em Cuba, aconteceu na Coreia do Norte, onde existiu isso, não foi comunismo. Se existiu ainda essa diferença social, é porque ainda permanecia o modelo socialista, mesmo que em fase transitória, mais ou menos avançada. Ficou claro aí o que eu quero dizer com país comunista, socialista? Tá tranquilo isso? Ok, mas é corriqueiro afirmar-se de China comunista, Coreia do Norte comunista, União Soviética comunista, quando na realidade foram socialistas. Ok, não chegaram ao estágio de comunismo. Mas tudo bem. Por que, professor, que costuma-se falar de forma equivocada? Porque a maioria das pessoas que tratam do assunto, eles normalmente divagam sobre essa plenitude, considerando como se socialismo e comunismo tivesse ou fossem palavras sinônimas, o que na realidade não é. Mas voltando então, falei de Guerrilha do Araguaia, falei de Bico do Papagaio e Vale do Rio Araguaia. Falei de Guerrilha do Araguaia, falei de município de Xambioá. Falei de Guerrilha do Araguaia, eu falei de movimento guerrilheiro que lutou pela implantação do comunismo, né, em solo brasileiro, através de ideais com base na Revolução Cubana, com base na Revolução Chinesa. Show de bola! Maravilha, Xambioá, Vale do Araguaia, região do Bico do Papagaio. Ok. Agora, deixa eu comentar uma coisinha com vocês em relação ao assunto que foi debatido hoje na Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins. Larissa Diniz, meu amigo Pedrelino. Tava viajando esses dias, Pedrelino, curtindo um pouquinho, né? Descansar. Tá acompanhando as redes sociais aí. Meninos, quando se fala agora de concurso, e hoje na Assembleia foi bem debatido isso, exatamente cobrando o concurso da educação do Estado,
já em conversação com o Ministério Público, concurso da Saúde do Estado do Tocantins, concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, concurso da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros. Professor, você quer dizer que, eu estou afirmando a vocês, que o concurso de educação ele sai nesse intervalo de 12 meses, podendo ocorrer com 6 meses, podendo retardar um pouquinho mais. É o que está já em conversação avançada junto ao Ministério Público, com o mesmo propósito, que tem o mesmo objetivo que a gente. Ok? O Jonathan está dizendo que tinha acertado, Jonathan? Você tinha copiado isso aí? É porque eu desativei comentário e não vi, mas se você tinha falado isso aqui... Não, Jonathan, no meu não consta a fala sua, não. Polícia Penal. O João Carlos está falando da Polícia Penal? Oh, obrigado, Edilton. Vou responder ao João Carlos sobre a Polícia Penal, tá? Ô, Simone, poxa, Simone. Difícil, né? Vamos lá, Nima, eu vou continuar aqui. Na hora que eu ia falar, o senhor desativou. Poxa. Não, passou, gente, passou. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Danilo, show de bola. Vou desativar os comentários, porque senão também fico conversando com vocês e não adianto aqui. Um momentinho, tá? Depois eu ativo novamente. Meninos, concurso da Polícia Penal, só para quem está de olho em relação a esse concurso, professor, vai ocorrer? Vai acontecer. Professor, por que você está dizendo que vai acontecer? Eu vou te explicar por quê, tá? Vai acontecer. A partir do momento que a Polícia Penal deixou de ser agente, passou a ser polícia, a legislação não permite que se contrate pessoas para exercer a função de polícia, tá? A legislação não permite isso. Se a legislação não permite, então aqueles que foram contratados, isso aconteceu mesmo, se bobear ainda tem gente aí, mas o Ministério Público já está fazendo uma investigação em cima. Aqueles que foram contratados, receberam colete, receberam arma, estão trabalhando dentro da CPP, Casa de Prisão Provisória de Palmas, ou qualquer outra casa de prisão, presídio que possa existir, essas pessoas que ali estão e não passaram um concurso para ser policiais, estão exercendo a função irregularmente, e o Ministério Público já está na cola disso aí, exatamente para penalizar e cobrar a realização de concurso. Já houve reunião com o Ministério Público, com o doutor Vinícius, se não me falar a memória, no momento que ocorreu essa reunião, e foi aberta uma ação civil para exatamente poder averiguar e promover a cobrança do concurso. Tanto que o governo do estado já está sinalizando para a realização de concurso da Polícia Penal, ok? Porque nós temos uma demanda de algumas centenas e nós não temos essas pessoas nem para tomar posse. Existe uma leva aí, se não me falha a memória, eu acabo confundindo o assunto, me corrija se eu estiver errado, mas seriam 162 que estavam aí na possibilidade de tomar posse, que fizeram o curso de formação, quer dizer, tem uma leva, mas ainda assim essa leva que ficou para trás, que chegou a fazer o curso de formação, ela não atende a demanda. Segundo o sindicato, não lembro se é o sindicato ou a Associação da Polícia Penal, nós temos uma necessidade aí superior a 300 pessoas, ok? 300 a 400 pessoas. Então, vai ter concurso. Polícia Penal, concurso, Polícia Civil, concurso, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, que já estão aí, prova no mês que vem. Concurso de educação, concurso da saúde. O que não falta é concurso. Você que não está estudando ainda, estuda, se dedica, corre atrás, não espera sair edital não, ok? Agora vamos para outro assunto. Falamos um pouquinho sobre guerrilha do Araguaia, né? Professor, em relação a ciclos econômicos do Tocantins, já que mencionamos da guerrilha do Araguaia, existem alguns ciclos econômicos que costumam ser mencionados em prova, ok? Alguns ciclos econômicos. Professor, que ciclos econômicos seriam esses? Eu vou tentar pegar pelo aspecto histórico, já comentei em outros momentos, é importante que você fique atento a isso. Nós temos 4 ciclos econômicos principais na história do norte goiano, hoje estado de Tocantins. O primeiro deles, ciclo da mineração do ouro. Professor, o que é esse ciclo da mineração do ouro? Meninos, o ciclo do ouro se deu entre o início da década de 20 do século XVIII, por volta de 1724, 1725. Nesse intervalo de tempo ocorreu a descoberta do ouro no norte goiano, hoje região sudeste do Tocantins,
certo? E ela permaneceu ainda até o fim da década de 70, no decorrer da década de 80, nos anos 1770/1780. Professor, nós tivemos aí um intervalo de 50 a 60 anos, quase 60 anos, de início, auge e decadência da mineração do ouro, exatamente. E esse foi o primeiro grande ciclo econômico que ocorreu no norte goiano, ciclo da mineração do ouro, que deu origem a diversos municípios no Tocantins, aos primeiros municípios do Tocantins. Professor, qual é mesmo o município mais antigo do Tocantins, Natividade? Professor, Natividade é a cidade mais antiga, exatamente. Além de Natividade, tem um coleguinha que falou aqui que é de Almas, não me recordo agora. Almas é outro município que surgiu ainda durante o ciclo da mineração do ouro. Se você pega os municípios ali na região sudeste do Tocantins, parte deles, tá? Não são todos não. Parte deles tem sua origem associada ao ciclo da mineração do ouro. Por favor, não cometa esse equívoco. Professor, Paranã é uma cidade antiga. É uma cidade antiga. Professor, Paranã surgiu do ciclo da mineração do ouro. Certo ou errado? Errado. Por que Paranã, professor, que é uma cidade antiga, que está nessa mesma região, nesse quadrante sudeste, né? Está mais ao sul do que o sudeste, mas a região é importante também, onde ocorreu ali próximo a exploração de minério do ouro. Por que Paranã não tem sua origem, professor, associada ao ciclo da mineração do ouro? Qual é o motivo? O que explica isso? Meninos, é simples. Pensa comigo. Eu vou tentar fazer uma relação cronológica na mente, tá? Na mente. Bom, se no século XVIII, lembrando, meu cabelo tá... Minha filha que penteou meu cabelo, por isso que ele tá todo assim, torto. Mas se no século XVIII, o século XVIII, lembrando a vocês, vai de 1701 a 1800, tá? Você pega os dois primeiros dígitos, soma mais um. 1701, 17, 1701 começa com 17, 17 mais 1, século XVIII. 1799, 17, 17 mais 1, século XVIII. 1800, os dois últimos dígitos, quando são 00, permanecem como século os dois primeiros, então continua século XVIII. Vai do primeiro ano, 1701, até 1800. Nesse período foi quando permaneceu o ciclo da mineração. Foi de 1724, 25 até 1780. Avançando um pouquinho até, não existe data exata entre a década de 70 e a década de 80, né? Mas nesse período é século XVIII. E a cidade de Paranã só começou a ser construída após a criação da Comarca do Norte. Como assim, professor, após a criação da Comarca do Norte? Gente, raciocina comigo. Isso aqui, durante a mineração, era norte de Goiás. Durante todo o século XVIII era norte de Goiás. Joaquim Teutônio Segurado, que era um cidadão de origem portuguesa, era um dos ouvidores da província de Goiás, um dos representantes da coroa portuguesa em Goiás. Joaquim Teutônio Segurado, ele procurou a família real, no caso o Dom João VI, o rei de Portugal, procurou Dom João VI após o desembarque dele no Brasil. Lembrando a vocês que a família real veio ao Brasil em 1808. Um ano depois, Dom João VI conseguiu convencer, Teutônio Segurado conseguiu convencer Dom João VI da necessidade de emancipar o norte goiano. Professor, você quer dizer que eu estou afirmando a vocês que em 18 de março de 1809, tivemos um dos primeiros passos de luta pela emancipação do norte goiano. Em 18 de março de 1809, comemora a autonomia do Tocantins. Em 18 de março de 1809, a autonomia do Tocantins faz referência à criação da Comarca do Norte. Dividir o Goiás é como se aqui, ó, a tela onde eu estou, a parte azul aqui é Goiás. A parte dessa cabeçona aqui, ó, até o teto aqui, é o norte goiano, estado do Tocantins. Em 18 de março de 1809, dividiu isso aqui. A partir do momento que dividiu, o que ocorreu, professor? Bom, uma vez dividido, foi escolhida então uma cidade para ser a comarca, a capital da Comarca do Norte. Qual foi a cidade escolhida? Natividade. Por que Natividade? Porque Natividade já existia. Porque esse período de 1809 foi um período algumas décadas após a decadência do ouro. Quase 30 anos após a decadência do ouro, Natividade já existia na região sudeste e Natividade foi escolhida para ser a primeira capital da Comarca do Norte. Enquanto Natividade era a capital da Comarca do Norte, começou a construir a Vila de São João da Palma. A Vila de São João da Palma, localizada mais ou menos nessa região aqui, ó, no sul do Tocantins, antigo norte goiano, município de Paranã. Vila de São João da Palma, atual município de Paranã, começou a ser construída para ser a capital da Comarca do Norte. Você está entendendo o que eu quero dizer?
Quer dizer, em Paranã, que é uma cidade antiga, que está na região que envolve a mineração do ouro, Paranã só começou a ser construída 30 anos depois, praticamente, da decadência do ouro. Então, como é que eu posso afirmar que o município de Paranã surgiu durante o ciclo do ouro? Bateu aí? Compreendeu? Paranã é sim uma cidade antiga, mas não surgiu durante o ciclo da mineração do ouro. Foi pós-mineração do ouro. Foi construída para ser a capital da comarca do Norte. E a criação da comarca do Norte veio com o intuito de desenvolver a região do Norte, uma vez que a decadência do ouro fez com que a região simplesmente ficasse, não digo despovoada, mas iniciou um processo de despovoamento da região aurífera, exatamente por não encontrar mais ouro com facilidade. Imposto demais, custo de vida elevado, e pouca riqueza encontrada. Então, emancipa-se, começa a construir a capital da comarca do Norte, que é a Vila de São João da Palma, município atual de Paranã. Tá claro isso aí? Ok? Professor... Na prova, professor, já fez alguma alusão dizendo que o nome de Palmas é por causa da Vila de São João da Palma? Já. E está correta essa afirmação? Está. Eu tenho um material de livro, né, que menciona duas possíveis versões ao nome da capital Palmas. Uma pela existência de palmeiras na região, outra fazendo alusão à Vila de São João da Palma. Eu fui atrás da informação na fonte, né, naquele que deu origem ao nome de Palmas. E aquele que deu origem, o então primeiro governador do estado do Tocantins, o que partiu dali foi exatamente em função daquela que foi construída para ser a capital da comarca do Norte. A Vila de São João da Palma, o seu nome, Palmas, hoje, aquela que foi construída para ser a capital do Tocantins, olha só, não confunda, por favor. A construída para ser a capital da comarca do Norte foi a Vila de São João da Palma, ainda no início do século XIX. Construída, comarca do Norte, início do século XIX. Construída para ser a capital do estado do Tocantins, criado em 1988, fim do século XX, construída para ser a capital do estado do Tocantins, foi a cidade de Palmas. A cidade de Palmas, construída para ser a capital do estado do Tocantins, ela recebeu esse nome em alusão ao nome daquela que tinha sido construída para ser a capital da comarca do Norte, da Vila de São João da Palma. Pronto. Professor, ok. Ciclo da mineração do ouro, tranquilo. Já entendi alguns municípios, Natividade, Almas, Conceição do Tocantins, Arraias, Monte do Carmo, Porto Nacional. Nós temos alguns municípios aí que tiveram sua origem a partir do ciclo da mineração do ouro. Já entendi que Paranã, apesar de ser uma cidade antiga, Paranã, apesar de estar envolvida nessa região, Paranã não surgiu da mineração do ouro. Ok. E tem Dianópolis, professor. Dianópolis, por acaso Dianópolis é uma cidade que surgiu do ciclo da mineração do ouro? E aí? Qual a origem de Dianópolis? Isso já foi abordado em prova, hein? Alguém poderia me dizer? Meninos, sabe qual é a origem de Dianópolis mencionada em prova? Quando se fala de Dianópolis, se fala da origem associada ao processo de aldeamento. Lá na região que hoje é o município de Dianópolis, se encontravam duas tribos indígenas, uma denominada Acroá e a outra denominada Chacriabá. Chacriabá, XA, né? Chacriabá e Acroá, A-K-R-O-A, com acento agudo no último A. Acroá e Chacriabá, já foram mencionados em prova, inclusive. Essas duas tribos indígenas foram extintas, porque se encontravam na região sudeste, hoje sudeste Tocantins, antigo norte goiano, uma região aurífera, e promoveram conflitos constantes, promovendo a mortes de muitos escravos que lá se encontravam trabalhando na mineração do ouro. Não conseguiram ser apreendidos para fazer uso do trabalho escravo, isso não foi possível e acabaram achando melhor extinguir os indígenas que lá se encontravam. Quem não conseguiu fugir acabou sendo extinto. É exatamente por isso que hoje no sudeste do Tocantins não tem uma tribo indígena sequer. O pouco que tinha lá foi extinto durante o período da mineração. Então, durante o ciclo da mineração do ouro. Então você coloca na sua mente o seguinte: Dianópolis é uma cidade antiga, sim.
surgiu durante o ciclo da mineração do ouro, se falar que surgiu durante o ciclo da mineração do ouro, está correto. Se falar que surgiu da exploração do ouro, está equivocado, porque a origem de Dianópolis, em tudo quanto é prova, é associada ao processo de aldeamento. Falei em origem associada ao aldeamento, a resposta é Dianópolis. Falei em origem associada ao ciclo da mineração do ouro, estou me referindo a Arraias, estou me referindo à Natividade, a Monte do Carmo, Conceição do Tocantins, Porto Nacional, que apesar de ter forte importância na navegação, antes do ciclo da navegação, Porto Nacional já era utilizada como escoamento, chegada e saída de mercadorias e produtos que vinham da região de Belém para abastecer o antigo norte goiano. Ok? E é claro, a região aurífera. Meninos, quando se fala da chacina dos 9, professor, o que foi a chacina dos 9 e onde ocorreu? Falei da chacina dos 9, menino. Dos 9, eu me refiro ao município de Dianópolis. Falei da chacina dos 9, me refiro ao início do século XX, no ano de 1918, que foi um combate ao coronelismo que existia naquela região. Tá? Então só vai associando as palavras-chave que são utilizadas em prova. Ok? O que nós temos? Chacina dos 9, Dianópolis, início do século XX, 1918. Quando se fala agora de guerrilha do Araguaia, se fala entre fim da década de 60 e início da década de 70, chegando até 1975, associando ao município de Xambioá. Quando se fala de conflito por posse de terra no Tocantins, que região do Tocantins é mencionada quando se fala de conflito por posse de terra? Região do Bico do Papagaio. Ok? Então, guerrilha do Araguaia, no Vale do Araguaia, associada ao município de Xambioá, sobre movimento guerrilheiro, sobre tentativa de implantar o comunismo no Brasil. Quando se fala de conflito por posse de terra, principalmente na década de 80, anterior ainda à criação do Tocantins, se fala na região do Bico do Papagaio, de chacinas que ocorreram ali, exatamente pela posse de terra, na tentativa de posse de terra, do movimento sem terra. E quando se fala na chacina dos 9, se fala no início do século XX, no município de Dianópolis. Ok? Maravilha. Deixe-me ver um outro assunto interessante. Falamos do ciclo da mineração do ouro, vamos falar agora do ciclo da navegação e da pecuária. Quando ocorreu a decadência, para você que está me assistindo agora e ainda não está me seguindo no Instagram, por favor, siga no Instagram agora. Siga. Respondendo as perguntas, teve gente que perguntou assim: professor, as aulas vão acabar? Não vão acabar. Toda terça-feira, 22 horas, compromisso aqui com vocês, tá? Para quem tem dúvida. Marca os coleguinhas aí, por favor. Vou até ativar comentários só para ver. Mesmo havendo delay. Marca os colegas, convide eles agora para vir para a live, por favor. Gentileza gera gentileza. Me ajuda que eu te ajudo. Voltando, continuando aqui a falar. Em relação ao ciclo da navegação e ciclo da pecuária, sabe o que aconteceu? Quando ocorreu a decadência da mineração do ouro, era muito caro viver no antigo norte goiano. Os impostos pagos aqui, taxas, tributos, eram mais altos do que em boa parte do que a média cobrada no Brasil. O quinto, que era uma quinta parte de todo o ouro encontrado, ou seja, 20% do ouro encontrado se pagava imposto. A derrama, quer dizer, nós tínhamos uma série de outros impostos cobrados aqui, cobrados numa intensidade maior do que em outras regiões do Brasil, fazia com que fosse muito caro para viver no antigo norte goiano. Professor, você quer dizer a polícia penal vai ser nível superior? Não tem nada definido nesse sentido, tá? Ainda não. Pode ser que ocorra, mas ainda não está definido. Obrigado por estarem marcando os colegas, agradeço demais. Quando se fala agora em relação ao ciclo da navegação e ciclo da pecuária, como era muito caro viver no norte goiano, o que eles fizeram? Ocorreu a decadência do ouro, as pessoas que estavam aqui começaram a ir embora, migrar para outras regiões, não só do norte goiano como de outros estados, a região começou a ficar deserta. O que a coroa fez? Ela incentivou o desenvolvimento da agricultura, da pecuária e da navegação. De que forma, professor? Dando incentivo. 10 anos sem pagar imposto, se você estabelecer um ponto comercial às margens dos rios Tocantins do Araguaia.
10 anos sem pagar imposto, para você desenvolver não só a navegação, como também a pecuária na região, como também a agricultura. Que antes, detalhe, durante o ciclo da mineração era proibida a agricultura, pecuária e navegação na região aurífera. Professor, por que era proibido? Porque, olha a visão da coroa, eu recebo o imposto da coleta de ouro. Se eu deixar a agricultura, pecuária, o que vai acontecer? As pessoas, os escravos, parte deles vão ser utilizados para agricultura e pecuária, e eu não tiro o imposto de agricultura e pecuária. A coroa tirava imposto em cima do ouro, então não queria que os escravos tivessem desvio de função. Compreenderam isso aí? Professor, você quer dizer então, eu estou afirmando a vocês, a você, Glênio, estou afirmando a vocês que durante esse período a coroa proibia, mas logo após a decadência a coroa começou a incentivar para que houvesse um desenvolvimento econômico a partir de outra fonte, certo? Fosse da agricultura, fosse da pecuária e navegação. E é comum nas provas ele cobrar nome de municípios que têm sua origem associado tanto ao ciclo do ouro, como o ciclo da pecuária, como o ciclo da navegação. Então marca aí os municípios do ciclo da pecuária e os municípios do ciclo da navegação abordados em prova. Ciclo da pecuária, Lizarda, Taguatinga, Ponte Alta do Bom Jesus. São esses 3 municípios abordados em prova. Ciclo da pecuária, Lizarda, Taguatinga e Ponte Alta do Bom Jesus. Desativando aqui os comentários, Danilo. Ok. Ciclo da pecuária, Lizarda, Taguatinga e Ponte Alta do Bom Jesus. Ciclo da navegação, são municípios lá no Bico do Papagaio, Araguatins, Itaguatins e Tocantinópolis. Araguatins, Itaguatins e Tocantinópolis, lá no Bico do Papagaio, certo? Ciclo da navegação e pecuária, Lizarda, Taguatinga e Ponte Alta do Bom Jesus. Tá, professor, você mencionou do ciclo da mineração do ouro, com a decadência do ouro veio o ciclo da pecuária e navegação, e posterior a isso veio o ciclo do cristal de rocha. O ciclo do cristal de rocha, professor, o que é mesmo cristal de rocha? É quartzo. Quartzo ou cristal de rocha é a mesma coisa. Quartzo ou cristal de rocha é a mesma coisa. Professor, e foi explorado onde? Foi explorado no Vale do Araguaia. Eu não estava olhando a imagem, não sei se eu peguei, acho que eu não cheguei a pegar a imagem da região para colocar aqui para vocês. Mas foi explorado no Vale do Araguaia. Pega municípios desde Formoso do Araguaia, que fica à direita da Ilha do Bananal, maior ilha fluvial do planeta, até a região norte do estado, até a região do Bico Papagaio. Você pega Formoso do Araguaia, você vai pegar Dueré, você vai pegar Breulândia, você vai pegar Pium, Cristalândia, Arapoema, Dois Irmãos, Xambioá, quer dizer, Pau d'Arco. Você vai pegar uma série de municípios ao longo do Rio Araguaia, ou próximo, ou no Vale do Rio Araguaia, que esses municípios tiveram ou a sua origem ou desenvolvimento econômico durante o ciclo do cristal de rocha, também chamado de quartzo. Professor, ciclo do cristal de rocha, quartzo, Vale do Araguaia, são esses municípios, perfeitamente. Qual o município que é mais abordado em prova associando ao ciclo do cristal de rocha? Qual é o município? Vou lhe dizer. Pium! Exatamente, Pium. Mas, professor, não é Cristalândia? Não, é Pium. O que cai na prova é Pium. Professor, por que não Cristalândia, Cristal, capital do cristal? Porque é muito evidente a resposta a falar em Cristalândia associada ao ciclo do cristal. E Pium teve uma produção tão significativa quanto, se não mais. Lembro a vocês que meu querido avô, infelizmente já faleceu na década de 90, eu, apesar de ser tocantinense do pé rachado, eu tenho 25% de sangue baiano. Meu avô veio da Bahia, da região da cidade de Remanso, família Almeida, né? Veio em lombo de animal, chegou nessa região, foi explorar cristal na região de Pium. Professor, então ele ali produziu muito cristal? Sim, claro, usava aparelho, problema de audição em função do trabalho contínuo que teve ali na exploração do cristal, na região do Vale do Araguaia, em especial o município de Pium, migrando para Paraíso do Tocantins no início da década de 60, quando surgiu o Paraíso. Olha o que eu estou dizendo, início da década de 60, quando surgiu o Paraíso. Por que eu estou afirmando isso? Porque todos os municípios às margens da BR-153 têm sua data de emancipação.
sua data de emancipação política, de nascimento da cidade, já no fim da década de 50 para o decorrer das décadas seguintes. No caso do Paraíso, na década de 60. Professor, você quer dizer então que todo município às margens da BR-153 é município recente, de emancipação recente? Todos eles. Todos eles têm uma data inferior a 50, perdão, deixa eu pegar aqui, 40, 60, não chega a 70 anos. A data inferior a 65 anos de existência, todos os municípios ao longo da BR-153. Ok? Pronto. Mencionei ciclo da mineração do ouro, século XVIII, associa a mineração do ouro ao século XVIII, ciclo do cristal de rocha, perdão, ciclo da navegação e da pecuária, entre o fim do século XVIII e no decorrer do século XIX, olha a data, hein? Mineração do ouro, século XVIII, mineração do ouro, século XVIII, pecuária e navegação, fim do século XVIII, decorrer do século XIX, cristal de rocha de 1930 a 1950. Então, o ciclo do cristal de rocha, este já se deu no século XX. Na realidade, 1929, mas as provas costumam falar em 1930, tá? Então, 1930 a 1950, nesse período de 20 anos, foi o período em que ocorreu o início, auge e decadência da exploração do cristal de rocha. Professor, até o início da década de 50, perfeitamente. Cristal de rocha também chamado de quartzo. Tá, professor, mas no início você falava em 4 momentos, 4 grandes ciclos econômicos. Sim, ouro, pecuária e navegação, que foram juntos, então considere aqui um. Ouro 18, pecuária e navegação 18, 19, 18/19. E, é claro, cristal de rocha de 1930 aproximadamente até a década de 50, ok? Do século 20. Professor, e qual é o outro grande ciclo econômico? Você sabe qual foi o outro grande salto que deu no desenvolvimento do norte goiano? Adivinha? Construção da BR-153. BR-153, esta que foi construída, iniciou a sua construção durante o governo de Juscelino Kubitschek, a partir da construção de Brasília, né, que veio a construção de rodovias radiais, de rodovias de integração nacional, que promoveu o desenvolvimento do interior do Brasil. Dentre estes pontos de desenvolvimento foi a construção da BR-153. BR-153 que teve como engenheiro, e o que eu estou falando aqui já caiu em prova, tá? Que teve como engenheiro responsável pela sua construção o então engenheiro agrônomo Bernardo Sayão. Bernardo Sayão era agrônomo, tá? E isso já foi abordado em prova. Bernardo Sayão era o agrônomo, agrimensor, topógrafo, né, que estava à frente da construção da BR-153, faleceu antes da conclusão da BR-153 e por isso a BR-153 hoje é chamada de rodovia Bernardo Sayão, também chamada de Transbrasiliana, também principalmente conhecida pelo nome de rodovia Belém-Brasília, ok? Apesar de não sair de Brasília e nem chegar a Belém, ela é conhecida pelo nome de rodovia Belém-Brasília. Belém-Brasília, Transbrasiliana, Bernardo Sayão, esses 3 nomes são comuns de serem utilizados para a BR-153 em solo tocantinense. Lembrando que por toda e qualquer cidade onde passa a BR-153, no hoje estado do Tocantins, se tem alguma coisa com o nome de Bernardo Sayão. Ou é a rodovia marginal, ou é uma escola, ou é uma praça, ou é o nome da própria cidade, Bernardo Sayão, ok? Bernardo Sayão tem o seu nome originário de ser o responsável da construção do BR-153. Show de bola, aqui na nossa região. Professor, já foi abordado em prova, e então eu poderia dizer que a construção da BR-153 favoreceu o desenvolvimento do norte goiano? Favoreceu. Favoreceu também, e se assim for abordado em prova, favoreceu também ao surgimento, à origem de diversos municípios ao longo da rodovia? Com certeza. E eu poderia também dizer assim, professor, que foi abordado dessa maneira na prova, tá? Que a construção da BR-153 fez com que os municípios ao longo da BR viessem a progredir, a desenvolver, e em contrapartida os municípios às margens dos rios fossem perdendo a sua importância. Essa afirmativa é verdadeira ou falsa? Municípios ao longo da BR foram surgindo e desenvolvendo, municípios às margens dos rios foram perdendo importância. Se isso cai na prova, tá certo, exatamente, tá certo. Como assim, professor? Meninos, calcula comigo. O rio Tocantins e o rio Araguaia são sentido norte-sul. A BR também é sentido norte-sul entre o Tocantins e Araguaia.
Os rios Tocantins e Araguaia eram utilizados para a navegação. O transporte naquela época, anterior à BR, era principalmente pelos rios. A partir do momento que vem a rodovia, que vem o transporte coletivo, no caso o ônibus, que é uma espécie de transporte coletivo, que começa a trafegar pela rodovia no mesmo sentido norte-sul, porém com conforto maior e num tempo menor de viagem, conforto maior mesmo sendo estrada de chão, hein? Conforto maior e num tempo menor de percurso, o que acontece? As cidades que estavam ao longo da BR foram desenvolvendo e as cidades que estavam à margem dos rios foram perdendo importância. Anterior à construção da BR-153, os municípios mais importantes estavam localizados às margens dos rios Tocantins e Araguaia. Os mais importantes. Por isso que Porto Nacional permaneceu por muito tempo, mas muito tempo, o município de maior importância do norte goiano. É exatamente por isso, porque na ausência de rodovia, Porto Nacional era o centro, era a referência, era o meio, era o município mais desenvolvido que se tinha. Você chegava e saía ali pelo rio através de Porto Nacional. O contato Belém-Goiás era Belém-Porto Nacional, principalmente. Porto Nacional tem o colégio mais antigo em funcionamento, que é desde 1904, tem 117 anos de funcionamento. Colégio Sagrado Coração de Jesus. Certo? O Porto Nacional, que é o berço da cultura tocantinense, na realidade é a capital da cultura. Falei em capital da cultura, é Porto Nacional. Não inventa de falar, professor, capital da cultura é a cidade mais antiga, no caso nativo da... tá errado. Capital da cultura é o município de Porto Nacional. Professor, e por que Porto Nacional recebe o título de capital da cultura? Por um motivo simples, porque foi em Porto Nacional que vieram os padres da região de Lyon, na França, vieram para o norte goiano e promoveram aqui o início do desenvolvimento da educação com a população nortense. Logo depois deles, poucos anos depois, vieram as freiras dominicanas que favoreceram o desenvolvimento educacional. E o desenvolvimento educacional não foi apenas no sentido de ensinar as operações básicas da matemática, mas de ensinar a ler e escrever e inclusive ensinar o francês. Professor, você quer dizer então que aqui em Porto Nacional, no norte de Goiás, naquela época tinha aula de francês? Tinha. E essas aulas de francês permaneceram por muito tempo, certo? Eu fui bolsista desse colégio e eu me recordo quando eu era criança, naquele colégio eu cheguei a receber aula de francês. Professor, você quer dizer que você fala francês? É claro que não. Longe de mim. Se a gente pega tantos anos pegando aula de inglês e não fala inglês, imagine a gente com pouquíssimo tempo tentando aprender uma ou outra palavra de francês. Não falo. Resumindo, mas posso dizer que tive a honra de ter aula de francês com a irmã dominicana, né? Naquele colégio. Não que eu seja antigo, é porque a tradição perdurou até momento recente. Ok, meninos? Tranquilo até aí? Professor, então você falou de alguns ciclos econômicos. Foi o ciclo do ouro, o século XVIII. Você está percebendo que eu estou martelando isso na sua mente, né? Ciclo do ouro, século XVIII, pecuária e navegação, XVIII para o decorrer do século XIX, cristal de rocha do século XX, já de 1930 a 1950, construção da BR-153 na segunda metade do século XX, que se iniciou ali no fim da década de 60 e foi inaugurada em 1974. E, é claro, a criação do estado do Tocantins. Exatamente. O Tocantins foi criado em 5 de outubro de 88, impulsionou o desenvolvimento do norte goiano. Impulsionou o desenvolvimento. Eu não sei se algum de vocês, os 185 que estão aí nos assistindo, 184, 5, se algum de vocês é natural ou não, mas de repente até é natural. Mas algum de vocês mora aqui em Luzimangues, que é município de Porto Nacional, mas se você sai de Palmas, atravessa a ponte Presidente Fernando Henrique Cardoso da Amizade da Integração Nacional, esse é o nome correto da ponte que está sobre o lago da usina Luiz Eduardo Magalhães, aqui em Palmas, sentido a BR 153, sentido a Paraíso Tocantins. Atravessei a ponte, do outro lado é Luzimangues. Luzimangues é um distrito de Porto Nacional. Aí o cidadão fala assim, professor, Luzimangues, distrito de Porto, mas é grudada em Palmas. Professor, Luzimangues vai emancipar? Vai. Assim como Tocantins emancipou. Mas qual é a diferença? Raciocina com a história disso aí, porque essa história pode ser abordada na prova, tá? Eu vou fazer uma alusão a Luzimangues para explicar detalhadamente o que aconteceu quando ocorreu a criação do estado do Tocantins. Pensa comigo, nós éramos norte de Goiás.
Essa região aqui era o esquecimento de Goiás. Goiás recolhia imposto, não mandava quase nada de benefício para cá. Meu avô foi coletor do estado de Goiás nas décadas, há mais de 50 anos atrás, há 60, 70 anos atrás. Coletor e, é claro, sediado no município de Porto Nacional. Mas o que nós temos à época? Colhia os impostos e trazia pouco benefício. Caímos no esquecimento. E daí, professor? E daí que a única rodovia asfaltada que existia no norte goiano, hoje Tocantins, quando Tocantins foi criado em 88, a única era a BR-153. Para você ter uma noção do atraso que nós vivíamos em 1988. Só existia uma rodovia asfaltada, era a BR-153. Eu costumo brincar na sala que nós tínhamos a BR-153 e nós tínhamos 14 quilômetros de asfalto. Que 14 quilômetros? É simples. Nós tínhamos 12 quilômetros do trecho da divisa de Goiás com Tocantins, que liga ali a Raias a Campos Belos, né? O trecho tocantinense de 12 quilômetros de asfalto. Eu falo a única BR-153, mas tinha esse pedacinho de 12 quilômetros. Professor, mas você falou 14, é porque 2 quilômetros era do aeroporto de Porto Nacional. Você tinha 2 quilômetros no aeroporto, você tinha 12 quilômetros na divisa de Arraias, sentido a Goiás, e você tinha, claro, a BR-153. A criação do Tocantins desenvolveu? Desenvolveu. Hoje você tem asfalto em grande parte do estado, não todo ele, mas em grande parte do estado você já tem malha asfáltica. Desenvolveu? Olha, hoje nós já temos universidades. É claro que com o passar do tempo seria natural, talvez não avançando no ritmo tão intenso, porque ocorreu a criação do Tocantins e favoreceu. Mas nós temos uma estrutura maior de saúde, de educação, de segurança pública, quer dizer, todo um benefício que não chegaria nesse nível se ainda fosse Goiás. Agora, voltando a Luzimangues, para você entender. Quando o Tocantins foi criado, em 88, precisou aprovar apenas no Congresso Nacional, lá em Brasília. Aprovou lá, o presidente sancionou, criou-se o Tocantins. A população do norte goiano, ou a população da província, ou melhor, do estado de Goiás, não precisou votar e decidir. Hoje, em relação a Luzimangues, é diferente. Hoje, se vier a criar, ou melhor, tentar emancipar o município de Luzimangues, sabe o que precisaria fazer? O que diz a lei, toda a população diretamente envolvida deverá ser consultada. Isso quer dizer o quê? Que um dos critérios exigidos para que Luzimangues se torne independente é que haja um plebiscito, onde a população vai à urna votar se ela quer ou não a independência de Porto Nacional. E como a maioria da população ainda hoje permanece na área urbana de Porto Nacional e não no distrito de Luzimangues, quando for para o voto, dificilmente Luzimangues vai conseguir emancipação. Então, quando chega político em período que antecede a eleição, falando assim, eu vou emancipar Luzimangues, ele está mentindo para você, porque ele não tem poder para isso. Certo? O que pode ocorrer é um plebiscito e a população decidir se quer ou não emancipação. Luzimangues vai ser independente? Vai sim. Vai ser independente quando o número de eleitores no distrito de Luzimangues estiver semelhante ou superior ao número de eleitores localizados lá em Porto Nacional. Porque a grande maioria dos eleitores em Porto não querem a independência de Luzimangues. Então, para que Luzimangues conquiste a sua independência, tem que ter a maioria da população no seu distrito. Compreendeu aí o raciocínio? Não cai em lorota de político. Não é o que ele falar, tá tudo errado. Tá tudo errado. E eu já me deparei com muitos falando besteira aí só para tentar receber voto, né, da população de Luzimangues. Não é por aí não. Mas tem uma estratégia para Luzimangues antecipar essa independência, né? Existe uma estratégia, mas por aqui eu não posso falar não. Não é o motivo da aula. Mas, meninos, acho que ficou mais ou menos claro. Eu vou, antes da gente ir para o próximo assunto, vou apenas colocar aqui novamente para vocês que estão nos assistindo e não receberam ainda, para quem porventura ainda não tenha recebido a apostila de Tocantins, apostilas gratuitas. Manda um zap aí. 984857576. Pronto, tá fixado aí. Quer receber a apostila gratuita? Apostila grátis. Manda um zap para esse número para você receber. Tocantins, maior produtor de carne bovina da região norte. Isso aí já caiu, Biratã, já caiu em prova, tá? E vou responder para ti. Faça outra vez menção das datas dos ciclos mais importantes. Vou fazer.
Mas deixa eu responder primeiro a outra parte, tá? Primeiro, quando se fala de rebanho bovino, o Tocantins possui o terceiro maior rebanho bovino da região norte. Primeiro é o estado do Pará, segundo o estado de Rondônia, terceiro é o estado do Tocantins. Ok? O Tocantins tem quase 9 milhões de cabeças hoje, são quase 6 cabeças de gado por habitante, certo? Se você ainda não recebeu as suas 6 cabeças, fica tranquilo, os 6 chifres já estão aí, é porque vai chegando por etapa. Mas nós temos então quase 9 milhões de cabeças e o terceiro maior rebanho bovino da região norte. Pediu aqui para eu fazer curiosidade, eu sempre teve esse nome mesmo, antes da emancipação. Sim, antes da emancipação já era denominado Rio Tocantins. O Tocantins, que significa bico de tucano, tá? Que já foi mencionado em prova. Perguntando aqui, fazer novamente alusão. Não, Prof. Vanderlândia Guiarnópolis é a BR-010, não é a BR-010, tá? Se não me falha a memória, ela é a BR-236, se não me falha a memória. 230, não lembro agora se é 230 ou é 236. Realmente me foge a memória agora. Mas esse trecho aí, a BR-153 chega em Vanderlândia e vira para Xambioá, tá? E de Vanderlândia para Guiarnópolis é a Transamazônica. Eu não lembro agora se o nome dela é 230, acho que é a BR-230, ok? Voltando então para responder uma pergunta aqui sobre os ciclos, pediu para mencionar novamente. Professor, em relação aos ciclos, século XVIII, mineração do ouro. Fim do século XVIII para o decorrer do século XIX, pecuária e navegação. Já no século XX, primeira metade do século XX, 1930 a 1950, cristal de rocha. Já na segunda metade do século XX, de 1960 por volta de 1900, fim da década de 50, na realidade, é 1974, construção da BR-153, ok? E em 1988, é claro, criação do Tocantins. Ana Lúcia, não tenho como ficar verificando os números que cada um de vocês enviam. Então eu te peço que envie um WhatsApp para esse número que eu coloquei aí fixado, 84857576, que eu já estou te enviando daqui a pouquinho o material. Ok? Show, meninos. Já são 23 horas. Podemos fechar por aqui, mas antes de fechar, olha só o que aconteceu aqui em casa. 24 horas atrás, na noite anterior. Ontem à noite. Minha filha, para quem não conhece, ela tem 3 aninhos de idade. E ainda hoje ela coloca pressão com minha esposa para ela mamar. Tá? Minha esposa está no processo contínuo, falando para ela que à noite, antes de dormir, não tem mais mamar, porque agora ela já é uma mocinha, e fica movimentando essa ideia de mocinha, que mocinhas não mamam, né? Vou postar o que aconteceu, minha esposa buscou relatar aqui nesse diálogo. Diálogo com a Cecília. Mamãe, eu quero mamar. A mãe, minha esposa respondeu assim, você não mama mais, meu amor. Você já é uma mocinha. Aí ela, mas eu sou bebê, não quero mais ser mocinha. Aí minha esposa falou assim, então tá, mas bebês não brincam sozinhas lá fora, não podem ir na casa dos vizinhos, tem as amiguinhas dela aqui, não andam de bicicleta. Aí olha o que ela fala, então mamãe, eu quero ser bebê agora, e depois eu viro mocinha. Não tem como, Cecília, ou você é bebê, ou é mocinha. Olha a resposta da minha filha ontem à noite. Eu vou fingir que sou bebê. Mas não vale. Não é fácil ser mocinha. Rapaz, é uma graça curtir a Cecília. Se você quer passar no concurso, estuda. Se você quer curtir filho, faça hoje à noite. Procura sua esposa e manda ver. Ou seu marido, né? Massa demais. Meninos, mas fora... Isso aí foi só para descontrair um pouquinho. Deixa eu baixar aqui. Desativar os comentários. Opa! Desativando os comentários. Vou pontuar para vocês o seguinte. Lembra quando eu falei no início do concurso do Corpo de Bombeiro, concurso da Polícia Militar, concurso da Polícia Civil, concurso da Polícia Penal, concurso da Assembleia Legislativa, concurso da Educação, concurso da Saúde? Pois é, tudo isso vai acontecer. Tudo isso vai acontecer. Se você quer passar, começa a estudar ontem. Não espera sair edital não, pelo amor de Deus. Não inventa essa, professor, é porque eu fico desanimadinho. Gente, quem fica desanimadinho não passa.
Entendeu? Então para de chorar, para de ficar desanimadinho, bola para frente, pode ter certeza, a vaga é sua. Coloca na sua mente que a vaga é sua. Você vai ser concursado, é questão de tempo. Se dedica, você vai ser concursado. Sabe por que eu falo isso? Lá em casa não foi diferente. Nós somos 7 filhos, 6 são concursados e a nossa vida mudou da água para o vinho. E eu tenho certeza que sua vida vai mudar também. Sua vida vai mudar. E para muito melhor. Você vai entender, você vai conseguir compreender um pouco do que eu digo depois que você estiver no concurso público. Principalmente nesse período de pandemia, que você fala assim, caramba, eu sou concursado, caramba, eu estou conseguindo superar todos esses desafios. Graças a Deus eu tenho estabilidade. Graças a Deus eu não preciso passar por humilhação, não preciso ficar aí numa situação conflituosa, não preciso ficar me perguntando, meu Deus do céu, será que eu vou ser mandado embora amanhã? Sua vida vai mudar e para muito melhor. Tenha fé, tenha foco, acredite, estude, com fé em Deus. Daqui uns dias, daqui uns meses, né? Passando prova, vocês vindo a tomar posse, nós vamos estar comemorando o seu sucesso, ok? Muito obrigado, meninos, muito obrigado. Fiquem com Deus. Professor, ela gosta de farinha, manga com farinha. Vou enviar uma para ela aqui de Guaraí. Com certeza. Inclusive, falando em Guaraí, eu vou estar aí em Guaraí na sexta-feira, hein? Sexta, sábado, domingo. Vou passar o Dia das Mães em Guaraí. De repente a gente até se vê por aí. Meninos, beijos para vocês. Minha esposa é do Guaraí. Vamos curtir mais uma vez a capital da manga, né? Não é bem a capital da manga, mas o que tem de pé de manga aí não é brincadeira. Beijos, muito obrigado pela presença, obrigado mesmo, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. E, por favor, me siga na rede social, marca os colegas e pede para os colegas me seguirem também na rede social. Não pensa assim, professor, não vou marcar um colega que pode estudar não, porque aí eu vou aumentar a concorrência. Fica tranquilo, o que é seu ninguém tira. O que é seu, o que Deus te deu, ninguém tira. Agora, se você puder estender a mão para um colega seu, faça isso. Marca ele e fala assim, ó, vale a pena, segue o professor. Vamos estudar juntos, que com fé em Deus nós dois vamos estar, nós 3, 4, 5, vamos estar juntos trabalhando aí com a farda ou em outro concurso qualquer. Obrigadão, viu? Obrigado por tudo. Fiquem com Deus. Grande abraço, sucesso para vocês. Eu que agradeço. Jefferson, não desanima, meu parceiro, não desanima, tá? Desanima não que vai chegar lá. A vaga é sua, vai chegar lá, vai dar certo. Coloca isso na sua mente. A gente segue aquilo que a gente acredita. Quando você coloca na sua mente que vai dar certo, você acredita que vai dar certo, você se motiva para fazer dar certo. Entendeu? Mentaliza que vai dar certo. Faça por onde, organiza, faz uma planilha de estudo, organiza o seu tempo. Você vai conseguir. Você vai conseguir. E eu falo que vai, não é para tentar te motivar apenas, não, é porque eu tenho certeza que vai. Você, Jefferson, você, Ana Lúcia Balbino, você, Marcelo, olha o Marcelão aí, meu amigo Marcelo, Jefferson, Bahia, da Bahia ainda, Isna, todos vocês, ó, churrasco dos aprovados, Marcelo está dizendo aqui, Marcelão, gente, vocês estão vendo o Marcelo aí, dá uma seguida nele também, o Marcelo aí é proprietário de um dos maiores cursinhos daqui de Palmas, do GPS, e tenha certeza que estão ali também para ajudar vocês. Solicita dicas, se ele tiver aí material disponível também para fornecer para vocês, cola aí no Marcelo. Vamos que vamos, vai dar certo, não desanima não. Eu já tem muito tempo que eu estou tentando montar um grupo pelo Telegram dos meus alunos, e quem já mandou mensagem eu vou salvar o número para tentar puxar para o Telegram e a gente ficar mandando material ali pelo Telegram para motivar e colocar alguns professores. Estou tentando arrumar tempo para isso ainda. Quem já fez várias provas já começa a partir de uma experiência melhor do que começar do zero, com certeza. E para quem já está estudando teoria, você que está estudando teoria, sabe o que você tem que fazer? Começa a resolver questão. Aprendeu teoria? Começa a resolver questão. Para quem não tem teoria ainda, estuda a teoria e depois pratica em cima das questões. É a prática resolvendo questão que faz com que você arrebente no momento de prova. Entendeu? Show de bola, churrasco para nós, com fé em Deus. Meninos, obrigado, viu? Fiquem com Deus. Muito obrigado pela presença. Tchau, tchau. Vamos que vamos.